Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e CIA, trazendo para você mais uma dica importante de matemática. E o nosso assunto hoje principal é o conceito de função. Muitas vezes você se depara com assuntos envolvendo função afim, função quadrática, função sequencial, função trigonométrica, mas não lembra o que significa, enfim, uma função. Então eu vou te mostrar aqui de uma maneira bem prática. O que é uma função? Função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos, onde cada elemento do primeiro conjunto ele vai ter um elemento correspondente num segundo conjunto. Para você entender melhor, eu vou te dar aqui agora alguns exemplos práticos. Imagina a seguinte situação. Imagina, por exemplo, você indo a uma padaria. Então vou colocar aqui. Imagina você lá na padaria, o que você vai fazer? Óbvio que vai comprar pão, né, meu amigo? Então, indo na padaria, você vai ver que essa quantidade de pão que você vai comprar, hoje em dia, você vai pagar ela de acordo com a massa, de acordo com a quantidade de quilogramas. Então, significa que o preço que você vai pagar, o valor a ser pago, vamos colocar aqui, ó, o valor pago, ele depende da quantidade de quilogramas que você vai comprar de pão. Então nós temos aqui dois conjuntos. Um conjunto representado pelas quantidades de quilogramas que você pode comprar, pela massa de pão a ser comprada. E nós temos um outro conjunto que é nada mais nada menos do que o valor a ser pago. Nós vamos chamar essa quantidade de quilogramas aqui que você vai comprar, nós vamos chamá-la como de variável independente. Então, a quantidade de quilogramas que você vai comprar é a chamada variável independente, porque você pode escolher a quantidade de pão que você quer levar. Agora, o valor a ser pago é o que eu vou chamar de variável dependente. Ah, mas por que eu vou chamar de dependente? Porque o valor a ser pago depende da quantidade de quilogramas. Da mesma maneira, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Imagina a situação de uma corrida de táxi. Então, vamos colocar aqui o exemplo de uma corrida de táxi. Você, com certeza, ao entrar num táxi, você vai percorrer uma determinada distância dentro desse táxi. Então, essa distância a ser percorrida é o que nós podemos chamar de variável independente. Ela é a minha variável independente da situação. Essa distância, esta quilometragem, vai ser a minha variável independente. E a minha variável dependente, nesse caso, ela vai ser exatamente o valor a ser pago. Então, o meu valor pago vai ser a minha variável dependente. Ou seja, o valor pago, ele depende da distância percorrida. Então, distância percorrida, independente. Minha variável independente. E o valor a ser pago é a minha variável dependente. Vê como fica fácil? Vê como é simples? Agora vamos generalizar isso. A questão é que muitas vezes na matemática nós acabamos usando fórmulas. Mas antes de falar um pouquinho dessas fórmulas, eu vou te mostrar, então, já generalizando esse caso. Olha como fica tudo mais fácil. Suponha que, como eu falei, nós teremos dois conjuntos. Nós vamos ter o conjunto A. Esse conjunto A é o conjunto da minha variável independente. Então, por isso, ele vai ser chamado de conjunto domínio da minha função. Nesse meu conjunto A, eu vou ter os elementos chamados de x. Geralmente chamamos de x. x1, x2, x3. E no meu segundo conjunto, o conjunto B, ele vai ser chamado de contradomínio da minha função, onde eu vou ter os elementos y, y1, y2, y3 e y4. Entendeu até aí? Olha só, cada elemento do conjunto X tem que ter um elemento correspondente no conjunto Y. Isso é o que caracteriza a minha função. Não podem sobrar elementos no conjunto A, no conjunto B podem. Agora, quer um macete para você nunca mais errar esse conceito de função e saber quando enxergar um diagrama, quando que é função e quando não é? Eu vou te mostrar de um jeito muito mais fácil. Aqui está a dica. Presta atenção nesse macete. Olha só o conceito de função de uma maneira que você nunca viu. Eu vou chamar o conjunto A, certo?
Esse conjunto A aqui, ele é o conjunto do domínio. Ele é o conjunto do domínio. Eu vou dizer que o conjunto A, ele é o conjunto das mulheres. Olha só, que ideia é essa que eu vou fazer aqui? O conjunto A é o conjunto das mulheres. Então eu tenho aqui, né, algumas mulheres nesse conjunto A. O conjunto B, ele é representado pelo conjunto dos homens. Então, ó, no conceito que eu falei para vocês, quem faz parte do domínio? As mulheres. As mulheres estão no domínio. Olha que interessante aí, viu só? Agora, no conjunto B, eu tenho os homens. Então, vou colocar aqui, né, os elementos homens. Para que exista uma função do conjunto A no conjunto B, cada mulher tem que estar ligada exclusivamente a um homem. Olha só, cada mulher tem que estar ligada exclusivamente em um homem. O que mais que não pode acontecer? Não pode sobrar mulheres sozinhas. Nunca. Ou seja, não podem sobrar elementos sem estar ligados a elementos do conjunto B. Então não pode sobrar mulher sozinha. Homem pode sobrar, mas mulher não. Então essa é uma das partes que caracteriza a função. Cada elemento do conjunto A tem um correspondente no conjunto B. Ou seja, não posso deixar mulher solteira aqui. Agora, olha só que coisa interessante. Não pode sobrar mulher solteira. E também não pode acontecer uma outra coisa. Que outra coisa que não pode acontecer para mim no meu conjunto? Uma mesma mulher, por exemplo, ela não pode estar ligada em dois homens diferentes. Ou seja, um elemento do meu domínio não vai poder ter dois elementos correspondentes, dois homens correspondentes lá no segundo conjunto. Vamos dizer assim, esses elementos correspondentes é o que nós chamamos de imagem. Quer dizer que um mesmo elemento não pode ter duas imagens. Uma mesma mulher não pode estar ligada em dois homens diferentes. Então, isso aqui não é uma função. Esse exemplo aqui, ó, não é função, porque eu tenho uma mulher ligada em dois homens diferentes. Mas vem aquela pergunta que não quer calar. Eu posso ter elementos diferentes do meu domínio? Será que eu posso ou não posso ter elementos diferentes do meu domínio ligados num mesmo elemento lá do conjunto B? Com certeza eu posso. Ó, eu não posso, né? O que eu não posso? Eu não posso ter uma mulher ligada em dois homens. Eu não posso, mas eu posso ter duas mulheres ligadas em um homem só. Então, lembrando, tá aqui, ó. Conjunto domínio, conjunto representado pelas mulheres, conjunto imagem, certo? Ou melhor, conjunto contradomínio, melhor dizendo, é o conjunto representado pelos homens. Então, você já sabe que é uma maneira fácil de você decorar, não tem como errar isso. Então, domínio, conjunto feminino. Contradomínio, conjunto masculino. Tá, mas e qual é o meu conjunto imagem nisso tudo? Bom, o meu conjunto imagem, em determinadas funções, este meu conjunto imagem, ele nada mais é do que apenas os elementos do conjunto B. Olha só que interessante. O meu conjunto imagem, ele é representado apenas pelos elementos do conjunto B que tem uma ligação com o conjunto A. Então, o meu conjunto A tem que ser todos esses elementos aqui. Meu domínio. O meu conjunto B inteirinho, contradomínio. Mas a minha imagem não necessariamente será todo o conjunto B. A minha imagem são apenas estes elementos aqui, que tem uma ligação com o conjunto A. Nem sempre o contradomínio e a imagem são os mesmos elementos. Então fica ligado nessa dica. Ficou fácil para você? Gostou dessa dica? Então dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal e fica por dentro das nossas novidades e até o nosso próximo encontro. Valeu?